O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, destacou em Washington o reforço da parceria entre Moçambique e a Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional, o DFC, dos Estados Unidos da América, virada para a mobilização de financiamento para projetos de energia, infraestruturas, agricultura, indústria e turismo, visando criar emprego e melhorar as condições de vida no país. Segundo afirmou, a cooperação já viabilizou investimentos como a central térmica de Temane, a linha de transmissão de Temane-Maputo e o apoio ao gás natural do Rovuma, havendo ainda novos projetos em preparação, incluindo uma central elétrica em Namaacha. Com a DFC temos já financiamentos em Moçambique. Um deles, por exemplo, é a construção da central térmica de Temane, cerca de 450 megawatts, e a linha de transmissão de Temane para Maputo. Temos também financiamentos para a área de seguro dos projetos da DLNG no Rovuma, cerca de 1,5 bilhão de dólares norte-americanos. Temos também um projeto da construção de uma central elétrica em Namaacha, cerca de 150 milhões de dólares norte-americanos, e vários outros projetos em Moçambique com financiamento da DFC. Então, o primeiro objetivo era realmente vir aqui agradecer e reforçar cada vez mais as nossas relações de amizade e cooperação. Mas, como sabem, nós, quando recebemos o presidente do Banco Mundial e tivemos, portanto, a companhia dos nossos amigos da comunicação social, deixamos de forma clara e inequívoca que a nossa intenção como Estado e como país é nos tornar um hub no fornecimento de energia elétrica na região da SADC, uma vez que os nossos países vizinhos estão a enfrentar problemas sérios de energia elétrica. O chefe de Estado sublinhou a ambição de Moçambique tornar-se um hub regional de energia e reforçou o apelo ao investimento internacional em setores prioritários. E Moçambique, pela localização geográfica, é o único país com esta capacidade, por isso que estamos a investir neste momento na expansão da nossa principal hidroelétrica, que é Caurabassa, HCB em Tete. Estamos neste momento a trabalhar a todo o gás para a materialização do projeto Mpandancua, que é uma nova central, para a produção de cerca de 1.500 megawatts, neste sentido, não só para reforçar a quantidade e a qualidade de energia elétrica no país, mas também para exportação para os países da região. Também estamos a construir uma central de 450 megawatts em Temane, a gás, e como sabem, temos estas descobertas de gás, os projetos estão a ser retomados, assinamos a decisão definitiva de investimento com a Coral Norte, portanto, para o projeto Coral Norte com a Eni, e com este gás nós podemos construir centrais elétricas. Aliás, como sabem, a Eni vai construir uma central elétrica de 75 megawatts também em Temane, cerca de 120 milhões de dólares. Portanto, o nosso objetivo é construir mais centrais, linhas de transmissão para exportação de energia elétrica. Resumidamente, temos assets, portanto ativos, temos demanda ao nível dos países da região, o que nos falta é financiamento. Por isso que estamos aqui nos Estados Unidos, aqui onde nós nos encontramos neste momento com os nossos amigos da comunicação social, é, sem mais dúvidas, um dos pontos que serve de referência para o financiamento de megaprojetos ao nível do mundo, não é? E no domínio das infraestruturas, destacou o desenvolvimento do corredor de Nacala como fator estratégico para o escoamento de minerais da Zâmbia, do Malawi e, futuramente, do leste da República Democrática do Congo. Nas infraestruturas, o que nós falamos com eles é o desenvolvimento do corredor de Nacala, porque o nosso objetivo no desenvolvimento do corredor de Nacala é investirmos no corredor para que chegue até Zâmbia. Zâmbia, neste momento, está com cerca de 800 mil toneladas de minerais ano, mas até 2030 vão atingir cerca de 3 milhões de toneladas de minerais e não tem local para escoamento. Então achamos que Nacala, fazermos a linha férrea até Zâmbia, passando por Malawi, e se for possível ligar ao sul do Congo, sem mais dúvida, para escoamento também dos minerais do sul do Congo, norte do Congo e não sul, vai permitir, sem mais dúvidas, transformar o corredor de Nacala num verdadeiro corredor de desenvolvimento, à semelhança do Lubito em Angola.
O presidente da República, Daniel Chapo, visitou nesta segunda-feira a sede do Fundo Monetário Internacional, FMI, em Washington, D.C., naquele que foi o seu primeiro encontro com a instituição desde que assumiu a liderança do Estado moçambicano. A visita marca o início de uma nova fase nas relações entre Moçambique e o FMI, num contexto em que o país procura fortalecer a sua estabilidade macroeconómica, recuperar a confiança internacional e acelerar o crescimento inclusivo. Estranho que notícias desta natureza apareçam de fora para dentro, porque nós não conhecemos essa ideia da retirada ou não do 13º, de qualquer instrumento que seja. Aliás, até onde todos sabemos, este é um direito consagrado nas normas. E uma vez ratificado, ou tem que ser anunciado, ou então passa por um processo de debate. Então, até aqui, pessoalmente, não recebi nada que, neste pelouro em particular, onde eu coordeno as atividades, não recebi nenhuma reclamação do sindicato em relação à retirada ou não do 13º. E seria estranho retirar sem que passasse primeiro pelo Conselho de Ministros, segundo, que não tivesse sido anunciado, terceiro, que não passasse pela Assembleia da República, porque é uma norma, em claro. Então, é preciso ainda perceber qual é a fonte de onde o sindicato buscou esta informação. Mas o que posso avançar, já agora para o benefício de nossos colegas jornalistas, mas todos que nos ouvem através de voz, é que o 13º salário é de facto um direito estabelecido nas normas e já agora, no artigo 31 do decreto número 30/2018 de 22 de maio, que é o decreto que aprova o sistema de carreiras e remunerações atualmente em vigor até a publicação do outro aprovado, que também prevê no artigo 33 este direito. Está lá. O que eu recomendaria é que quer o sindicato, quer qualquer funcionário, vá para esses instrumentos e veja efetivamente que a informação está lá. No entanto, o que vale a pena clarificar é que este direito é um direito condicionado. E é condicionado a quê? É condicionado à boa produção ou produtividade que o país registra. Ou seja, numa eventualidade da economia moçambicana não produzir o suficiente, não havendo reservas, é complicado, por exemplo, dar o salário ou garantir o 13º salário aos funcionários. Entretanto, numa situação em que todos os setores trabalham, a economia produz e há montantes ou reservas suficientes, o 13º é garantido. Portanto, é um direito sim, mas é um direito condicionado à boa produção e boa produtividade. Consta de lei, não é de hoje. Aliás, todos os anteriores estatutos gerais e funcionários do Estado que prevêem este direito também prevêem esta componente da, portanto, dependência do nível de produtividade. Esta que tem que ficar claro. Aliás, razão pela qual, nos últimos anos, deverão ter testemunhado os nossos colegas que, em função do grau de produtividade, houve um ano que não houve 13º para algumas pessoas e uma boa parte dos funcionários esteve apenas em 30%. Aliás, neste ano, em janeiro, depois, portanto, de terminar o ciclo passado, início deste ciclo, o governo garantiu o pagamento de 50% das horas extras, digamos, do 13º. É tão somente em função do que existir. Não existindo, este direito fica condicionado. Daí que todos nós, os funcionários públicos, em todos os setores de atividade, somos instados a trabalhar, a produzir muito, garantir reservas, garantir coletas para o Orçamento do Estado, para o Tesouro, para que no final de ano exista a disponibilidade para os 13º. Portanto, não é nada automático, é em função da nossa produtividade, nós, os funcionários públicos, e a produtividade da economia. Aliás, porque é um direito condicionado, a prática que tem sido reiterada de alguns anos para cá é que, em determinado tempo, o governo pronuncia-se se vai ou não pagar. Normalmente, o salário nós não precisamos dizer se vamos ou não pagar, porque é um direito efetivamente, e no final de cada mês os funcionários se apercebem. Mas, em particular, em relação ao 13º, em determinado momento, ele é anunciado pelo governo. É exatamente para garantir que o governo antes faz o seu trabalho dentro de casa, para ver se há capacidade ou não, e depois anuncia
portanto, o pagamento ou não, portanto, desta verba. Então, é isto que eu gostava que ficasse claro para todos nós e, eventualmente, evitar especulações. A classe jurídica moçambicana esteve reunida nesta segunda-feira numa conferência que visava debater, entre vários temas, o futuro da justiça, a inovação e o desenvolvimento inclusivo. Só que no lugar do debate, os juristas aproveitaram a presença no encontro do Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Saiz, para denunciar a persistência da perseguição e a intimidação de magistrados e procuradores. A informação que eu tenho é que continuam, infelizmente, temos juízes e procuradores que são intimidados na sua atividade. Alguns a intimidação até nem é física, é por outros meios de coação, moral, etc. E isso tem que acabar, porque quando a justiça, aqueles que têm que aplicar a lei, não estão devidamente livres para o fazer, naturalmente que isso agrava os problemas de segurança. Segundo o presidente do Conselho de Direção da Associação Nacional de Juristas Moçambicanos, José Caldeira, a intimidação manifesta-se de várias formas e está diretamente ligada ao exercício das funções judiciais. E, por via disso, exige a intervenção urgente das instituições de direito. Relativamente à questão que me põe da insegurança, nós, como eu disse, o nosso papel é um papel limitado. Fazemos apelos ao governo, sabemos que a situação de insegurança não ajuda, nem para os advogados, nem para os juízes, nem para os procuradores, para tomarem decisões, algumas delas mais pacificamente, com mais tranquilidade, mas é o país que temos e o que nós temos que fazer é continuar sempre a lutar. Continuar no sentido de que não podemos estar intimidados, temos que fazer aquilo que é a nossa tarefa e, neste sentido, esperar que as ações de quem pode fazer, as forças de defesa e segurança, resolvam os problemas que o país tem relativamente ao terrorismo, às ações mais de bandidos e esse tipo de pessoas. Apesar dos inúmeros desafios que os juristas enfrentam no exercício das suas funções, Caldeira diz que a classe continuará a dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. Portanto, o nosso papel é no sentido de também consciencializar o governo, no sentido de ter que proteger, dar uma proteção especial a estes agentes, porque sem um sistema de justiça forte, nenhum país funciona. A economia não funciona, nenhuma área funciona se não houver um sistema judicial, um sistema de justiça muito forte. E o nosso papel é esse, tentar, em conjunto com as outras instituições, dar a nossa. Por outro lado, José Caldeira denunciou também a existência de juristas corruptos. Todos nós sabemos que o sistema de justiça, os juízes, os procuradores, não são uma ilha neste país, não são uma ilha. Deveriam ser, nós sabemos que é o ponto fundamental para se garantir a paz social, mas temos casos de juízes, infelizmente, que estão envolvidos em atos de corrupção. E, portanto, para além da denúncia das partes, o papel principal vem do nosso Estado. O Estado tem que garantir que, se há algum juiz que está envolvido em atos de corrupção, seja devidamente penalizado, seja expulso, mas também responda criminalmente. Eu, por exemplo, como advogado, sinto isso. Temos clientes que são vítimas de atos de corrupção, de juízes, e os seus processos não andam, há decisões absolutamente injustas e ilegais, vamos pelo processo todo de recursos, mas isto que estamos a tentar falar aqui na inovação é para tentar também ajudar a resolver isso. Digitalização, inovação, em vez de estarmos sempre pessoalmente nos tribunais, muito papel, a ideia é esta, começar a tirar papel, ter mais processos feitos digitalmente, acessos mais rápidos e, nos casos da corrupção, ser muito mais fácil chegar ao Conselho Superior da Magistratura, chegar mais perto daqueles órgãos que podem decidir sobre esses casos de corrupção. O encontro, que teve a duração de um dia, teve como principais temas de debate os desafios da justiça económica e fiscal em Moçambique e a inovação jurídica como alicerce para a transformação económica. 6 dias depois do assassinato macabro da comandante distrital da PRM de Marraquém, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, a nível da província de Maputo, convocou nesta terça-feira uma conferência de imprensa para se pronunciar em relação às ações em curso, visando a identificação dos atores material deste crime que chocou não só a classe policial, como a sociedade em geral.
Na ocasião, Judith Nhaneng, porta-voz da Cernic a nível da província de Maputo, explicou que neste momento decorrem investigações de forma intensa com vista ao esclarecimento do caso o mais rápido possível. Existe um processo investigativo com vista a localizar e identificar os principais suspeitos do homicídio da comandante. Na mesma ocasião, o Cernic, a nível da província de Maputo, apresentou 3 jovens que foram surpreendidos pelas autoridades policiais na posse de 8 kg de drogas, denominadas cannabis sativa. Boa tarde. Bom, foi no âmbito das atividades efetuadas pelo Cernic, através de denúncia, foi possível chegar até esses cidadãos nacionais indiciados no crime de tráfico de drogas. E com eles foi possível encontrar uma quantidade especificada de 8 kg de uma substância submetida à perícia e constatou-se que tratava-se de cannabis sativas. A mesma estava disfarçada dentro de uma caminhoneta, a qual transportava uma quantidade de praticamente 2 toneladas de maçaroca, que supostamente a mesma tinha destino ao mercado do Zimpeto. Judith Nhaneng disse que os indiciados já têm antecedentes no mundo do tráfico de drogas. Com relação ao assunto deste jovem, não é a primeira vez que eles estão indiciados em casos de gênero. No entanto, o Cernic continua mesmo trabalhando para saber se existe mais envolvimento de mais cidadãos neste assunto. Nos últimos dias, tem vindo a aumentar os casos de tráfico, venda e consumo de drogas a nível da província de Maputo. A Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, através do seu diretor-geral Paulo Kalunga, veio ao público durante a Conferência Nacional sobre Carbono Azul, que teve lugar recentemente na cidade de Maputo, denunciar o aumento de casos criminais contra a vida selvagem no país. O diretor-geral da ANAC diz que anualmente são tramitados mais de 400 processos de crimes contra a vida selvagem. O que eu posso afirmar é o que nós temos estado a tramitar em média por conta dos crimes contra a vida selvagem. Estamos a falar de cerca de 400 casos por ano que tramitamos, resultado da exploração ilegal. Segundo Paulo Kalunga, trata-se de crimes ligados sobretudo à caça furtiva, pesca ilegal e abate de espécies florestais proibidas por lei. Estamos aqui a falar de caça furtiva, envolvendo espécies emblemáticas, mas estamos também a falar de corte ilegal de madeira, estamos a falar também de aspectos ligados também à pesca ilegal em áreas onde a sua utilização é condicionada por lei, como é o caso de parques marinhos e reservas também. Kalunga sublinha que a situação é agravada pelo facto de a maioria da população moçambicana sobreviver com base na exploração dos recursos naturais. Cerca de 60% da população moçambicana vive à base destes recursos naturais e a componente de pesca e outros mecanismos de sustento para essas comunidades costeiras estão voltadas para os recursos marinhos, exercendo alguma pressão. Pressão essa desde a pesca, desde a utilização desequilibrada dos ecossistemas de Mangal, e é neste contexto que, a nível do governo, foi traçado o plano de ação de gestão dos ecossistemas de Mangal, que está agora em vigência. Neste momento, a Administração Nacional das Áreas de Conservação tem estado a desencadear o repovoamento de diversas espécies florestais e marinhas em via de extinção. Os moradores de Chipene, vítimas de ataques terroristas há 3 semanas, ainda lembram com preocupação os recentes ataques que resultaram nas suas perdas e uma morte a lamentar. Terroristas que entraram aqui numa noite das 20, então incendiaram as nossas casas. Na altura, todos, como tínhamos acompanhado o momento estranho que estava a ocorrer na zona, então se refugiamos no mato. Eu, pessoalmente, estou a falar, eu tinha hospedado um pouco, quase a 10 metros da minha casa, e dali, depois do incêndio, eu fui ver um homem que estava a vir com uma lâmpada acesa na varanda da minha casa, ele ficou a incendiar, e eu saí em direção do mato, porque estava perto da casa, me refugiei para o mato.
No terreno, agora vive-se uma aparente tranquilidade e a vida voltou à normalidade. A segurança foi reforçada e a população que vive traumatizada já está a ser reanimada por uma equipe médica que dá apoio psicossocial 3 semanas após o ataque. Eles tinham planos, mas hoje não sabem se vale a pena. Então, fazer esta escuta também ajuda a diminuir a dor, ajuda a que eles percebam que não estão sozinhos. E o que nós fizemos foi só, parece pouco, mas foi realmente dar-nos a oportunidade de escutá-los e dar-lhes a oportunidade de lembrar que tudo passa e que há um grupo, há pessoas a pensar neles, há pessoas a trabalhar para que realmente não volte a acontecer o que aconteceu. Mas por quanto tempo acha que essas pessoas vão tentar esquecer o que passaram? Vai demorar algum tempo, especialmente as crianças. Foi bastante traumatizante. Nós estamos a pensar em... Porque não estamos aqui, porque não temos especialistas aqui, estamos a pensar no apoio psicossocial de uma forma lúdica, né? De forma que eles possam brincar e perceber que há um momento que eles conseguem esquecer. E se há um momento que eles conseguem esquecer, eles podem futuramente deixar este episódio para trás. Provavelmente fica sempre lá, guardado, como uma lembrança, mas pode ser uma lembrança de dor que pode ser ultrapassada. As mais de 300 famílias afetadas, o correspondente a cerca de 1.600 pessoas, receberam do governador víveres e às FDS foram oferecidos alimentos e uma viatura para o reforço de vigilância. A segurança está reforçada nas últimas semanas, desde que passamos aqui, cada dia está melhor a nossa segurança e, como puderam ver, o apoio logístico também foi extensivo. Portanto, as forças de defesa e segurança, deixamos viatura para o comando distrital, deixamos alimentos e comidas para as polícias, as forças todas que nós temos aqui, o IR, Forças Armadas de Moçambique e as PRM, e deixamos também comida para os hospitais. Portanto, como vocês puderam acompanhar, os que foram lá ver, deixamos no Hospital de Referência de Memba, deixamos também alguma comida, cerca de 2 toneladas de produtos para o hospital. O governador de Nampula reafirmou que vai continuar a dar a sua intervenção direta no setor da defesa. O povo que elegeu a sua excelência o presidente da República elegeu-me a mim também como cabeça de lista. E todos nós juramos servir esse povo. Então vou fazer isso sem receio, sem ressentimento, vou continuar a dar. E quero lhe dizer, estou à procura de mais carros para a polícia, estou à procura de comida para os militares, para a polícia, estou à procura de tudo o que eu puder ter. Agora, daqui a uns dias, preparem-se, vou dar drones às Forças Armadas e vou dar drones à PRM também para trabalharmos. Quero segurança para o meu povo, quero segurança para o povo que me elegeu. Portanto, não estou a violar nenhuma lei, nem estou a desafiar o secretário de Estado. Se conseguir fazer, venha fazer também. Quanto mais fizermos, melhor é. O governo ainda mobiliza mais apoios para as vítimas de ataques em Memba. De Nampula para a Foco TV, Citoy Luchek. O selecionador nacional Chiquinho Conde anunciou esta segunda-feira a lista de pré-convocatória dos Mambas para a data FIFA de 10 a 18 de novembro de 2025, destacando o regresso do capitão Domingues, que esteve ausente nos últimos 3 jogos de qualificação ao Mundial 2026. O comentador desportivo da TV Focus na Beira, Elídio Casquinha, faz análise positiva da decisão do selecionador ao permitir o regresso do Puto Maravilha. Por isso é sempre extremamente importante termos o Domingues lá, porque acaba sendo esse catalisador, não é? Esse elemento catalisador dos grandes resultados para a própria seleção nacional. Então acredito que foi uma boa opção por parte do treinador e por isto o próprio treinador acaba fazendo as pazes com a própria massa associativa, com os adeptos e com muita gente que de facto criticava essa ausência do Domingues na seleção nacional, muitas das vezes sem uma justificação palpável, mas ficamos felizes com o regresso do capitão Domingues. Acredito que vai incrementar alguma coisa na própria seleção nacional nos jogos que se avizinham. Casquinha defende que a associação dos jogadores deve ser feita de forma progressiva e não automática. Não estamos a negar que
que não seja importante, por exemplo, a aplicação de novos talentos numa determinada seleção, numa determinada equipa, mas tem que ser feita de forma progressiva. Enquanto os mais experientes jogam, os novos talentos entram a substituir os mais experientes. É assim como os novos talentos vão ganhando experiência. Então, as equipas não vão enquadrar os novos talentos para ganhar experiência de coisas que eles não viram. É preciso que assistam os mais velhos a jogar para que eles aprendam. Então, significa que é nesse momento que temos que começar a pensar no substituto do Domingues enquanto o próprio Domingues está a jogar, para que o próprio substituto entenda a responsabilidade do Domingues no campo e que se enquadre melhor naquilo que o Domingues está a fazer no campo. Os jogos em causa estão inseridos no ciclo de preparação para a 35ª edição do Campeonato Africano das Nações, a ter lugar em Marrocos de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026. Bastante renhida está a pool de apuramento ao Moçambola 2026 pela zona sul do país. É que no grupo B, o Machaquén, um histórico do futebol nacional, já não depende de si para garantir uma vaga na finalíssima, com o vencedor do grupo A, o Estrela Vermelha de Maputo. No jogo da segunda jornada, nesta segunda volta e a quinta no geral, o Machaquén que recebeu e venceu o Chibuto por 3-1, com 2 golos de Loló e 1 de Bueno, continua a depender de terceiros para chegar à fina flor do futebol nacional. Lalas, o treinador do Machaquén, após a vitória diante do Chibuto, disse estar ciente das contas complicadas e promete que a equipa vai fazer o seu papel de procurar ganhar no terreno dos Barões da Macinga na última jornada. Enquanto que o Chibuto recebe em casa o Incombate Chinavan, concorrente direto dos tricolores e líder com 10 pontos, os mesmos do Machaquén. Primeiro há que dar de parabéns aos meus jogadores e também dar de parabéns à equipa adversária que valorizou a nossa vitória. Essas palavras porque de facto foi a primeira jornada. Nós tínhamos que jogar até a última jornada. Nós vamos esperar que nós fizemos a última jornada e a gente ganhamos. Sabemos muito bem que nesse preciso momento nada depende de nós. Foi um jogo difícil, quase. Foi um jogo que nós preparamos durante a semana, mas a contar que teremos uma caminhada difícil. Mas é um jogo normal como os outros jogos. O mais penoso é que perdemos o jogo. O Machaquén, despromovido do campeonato principal de futebol do país e obrigado a vencer no jogo da sexta e última jornada, espera alguma escorregadela do Incomate no terreno de Chibuto para continuar a sonhar com o Moçambola.